1987 a 2004, os principais registros de Nia Amorim falam por si. Um campeonato nacional de turismo Grupo N. 3 campeonatos nacionais de turismo Grupo A. 5 vice-campeonatos nacionais e internacionais. Piloto oficial AMG Mercedes. 3 colocações no top 5 da corrida da guia em Macau. Participação no DTM como piloto oficial Opel. 5 participações nas 24 horas de Le Mans com destaque para um segundo e 2 terceiros lugares. Piloto oficial Chrysler Oreca. Terceiro classificado absoluto nas 24 horas de Daytona. Segundo classificado nas 12 horas de Sebring. Segundo classificado nos 1000 km de Adelaide, corrida do milénio. Segundo classificado no A1 Ring. Primeiro classificado em Magny-Cours. Segundo classificado em Jarama, no Campeonato de Espanha. Terceiro classificado em Donington, no Campeonato Mundial FIA GT. Segundo classificado em Zolder, no Campeonato Mundial FIA GT. Primeiro classificado em Nürburgring, no Campeonato Mundial FIA GT. Primeiro classificado em Helsínquia, no Campeonato Mundial FIA GT. Primeiro classificado em Hockenheim, no DTT Turismos. Em 2004, a consagração de Nia Amorim acontece em terras de Sua Majestade, ao tornar-se campeão inglês de GT/GT3. No ano seguinte, é segundo classificado nos 1000 km de Spa-Courage Mecachrome Renault LMP2. Em 2006, no Campeonato de Espanha de GT Ferrari 360 GTC, Nia Amorim obtém no Estoril 2 importantes registros. Um primeiro e um segundo lugares, sendo que em Albacete sobe de novo ao pódio pelo seu terceiro lugar na prova. Ainda em 2006, é segundo em Jerez de la Frontera com Manuel Gião. Vice-campeão do Campeonato de Espanha de GT e vencedor do Troféu Ibérico de GT. Nia Amorim, um talento português que o mundo reconhece, vibra e aplaude. Fernando Manuel Neiva Machado Amorim, que o desporto automóvel conhece por Nia Amorim, nasceu na cidade do Porto, freguesia da Sé, em 1 de março de 1963. Cresceu na rua Costa Cabral, na companhia dos seus 3 irmãos. Teve uma infância feliz, sendo que desde muito cedo foi revelando a sua irresistível tentação pela velocidade, pelos carros, pelas corridas. Uma tentação que está seguramente no seu ADN, já que o seu avô paterno foi um notável colecionador de carros antigos e o seu pai, um apaixonado da competição, chegando também ele a participar em várias corridas. No melhor sentido da expressão, casa de pais, escola de filhos. O Cabo do Mundo é uma referência marcante da minha infância e da minha adolescência. Tínhamos aqui uma casa de fins de semana e tínhamos aqui uma pequena propriedade, uma quinta, onde passava o mês de julho uma parte significativa das férias escolares. Foi justamente aqui, na escola francesa, que iniciei os meus estudos. Fiz aqui a instrução primária e o ensino inicial. Fui em 3 colégios. No colégio Almeida Garrett, no colégio João de Deus e terminei no externato LNK. Não posso dizer propriamente que tenha sido um aluno brilhante. Fui seguramente um bom Relações Públicas, acreditando na minha capacidade que tinha para seduzir os meus simpáticos professores, o que me permitiu passar ano após ano sem nunca ter reprovado. Afinal de contas, eu era um rebelde. O que eu gostava era de conviver com os meus amigos da escola. Casei cedo, fui pai cedo e disso não me arrependo, antes pelo contrário. Espírito inquieto, com seu lado traquinas muito apurado, Nia Amorim sempre espreitava a melhor oportunidade de fazer das suas e, de preferência, ao volante. Entre as diversas histórias e episódios que tenho aqui nesta zona do Cabo do Mundo, gostaria de referir uma que foi aqui que comecei a guiar, ainda com 4 ou 5 anos, na tal propriedade que atrás referi. A minha avó paterna tinha um Fiat 600 na altura, o carro estava numa descida e eu lembro-me que entrei, destravei o carro e de pé, no assento, agarrado ao volante, comecei a vir por ali abaixo, para a descida. As empregadas viram que vinha um carro praticamente sozinho e lembro-me que foram agarrar o carro e lá vieram agarradas ao carro, arrastadas pelo carro, e lá conseguiram parar sem que tivesse acontecido um acidente. O Ni era um rapaz traquina que o vício dele, para que é o mesmo um vício, era andar metido na nossa volta para depois guiar os carros. Deixávamos guiar. E ele fazia as suas traquinices. Quando
apanhava, ele gostava era de fazer os peões no piso úmido. Então, às vezes fazia bem, outras vezes batia, não é? Claro. Nós é que pagávamos perante o pai, o avô, mas como ele era um menino querido, que ele era, pá, era saudável, pá. Ele não dizia nada a ninguém, sabia levar as pessoas, era cativante. O apelo da velocidade e da corrida sempre falava mais alto. Nada, rigorosamente nada, o demovia. Em determinada fase da minha infância, com 8, 9, 10 anos, vinha aqui muito com o meu pai ao Porto de Leixões andar de barco. O meu pai era muito ligado a desportos náuticos e gostava da minha companhia aos fins de semana. E a contrapartida que eu lhe pedia era vir a guiar o carro de nossa casa até aqui, que são mais ou menos 20 km, e ele acabava sempre por ceder. Uma vez aqui chegados, tinha que convencer o meu pai a deixar-me pilotar o barco, que era mais difícil porque ele não tinha tanta confiança em mim no mar como em terra, mas já era na altura o bicho das velocidades que falava mais alto. Um dia a minha mãe apanhou-me com o microfone na mão a fazer um relato para um gravador das 24 horas de Le Mans que eu tinha assistido pela televisão francesa. Eu ia sempre, invariavelmente, à frente da corrida, em primeiro. Em segundo era o GQX, piloto que tinha ganho a edição das 24 horas de Le Mans que eu tinha visto na televisão. Isso marcou-me profundamente, obviamente, porque ele era, na altura, naquela corrida, o meu ídolo, o GQX. Mal sabia eu que iria participar 5 vezes em Le Mans. Curiosamente, Ney Amorim é ainda hoje o português com o melhor registro de sempre em Le Mans na categoria GT. Aquilo que me impressionou verdadeiramente foi uma segunda ou terceira vez que o Ney estava em Le Mans. Fui assistir à corrida com uns amigos. Estava o pai de um amigo nosso connosco pela primeira vez em Le Mans e estávamos na boxe, o Ney a explicar-nos o funcionamento de toda aquela, digamos, dinâmica à volta das corridas e de repente houve necessidade de apressar o turno do Ney, que iria começar breve, e aqui pedir-lhe: o carro vai entrar nesta volta. Apesar da volta em Le Mans ser cumprida, o Ney, sim senhor, vou entrar. E continuou a conversar e a explicar o que se passava, a telemetria, e o chefe de equipe diz: 2 minutos. E o Ney continuava, e nós vemos isto, e nós conseguimos medir a velocidade nas curvas e a travagem, e o chefe da equipe diz: 1 minuto. E o Ney: bem, e agora então, se não se importa, tenho que ir fazer um turno, e quando acabar eu venho explicar, e calmamente vou no capacete, luvas, e foi para o carro. Achei... é reflexo do Ney. Aos 18 anos, assim que tirou a carta de condução, Ney Amorim não via a hora de chegar à estreia. Uma estreia tão esperada, tão desejada. O seu sonho, já sabemos, era o palco das grandes provas de velocidade. Mas a primeira porta que se abriu seria outra: a participação nos rallies. É claro, Ney Amorim nem pensou 2 vezes. O meu pai tinha um BMW que eu estava em pulgas para o preparar para poder participar na minha primeira prova. Consegui prepará-lo e participei no meu primeiro rally, que foi o Rally de Estarreja. A prova não correu nada bem, tivemos um acidente grande, o carro ficou completamente desfeito. E lembro-me que nesse mesmo dia, não tivemos nenhum problema físico no rally, mas nesse mesmo dia escorreguei e fiz uma entorse num dedo e tive que ir inclusive ao hospital por uma tala num dedo. E tive muitas dificuldades em explicar em casa que o carro estava desfeito, que a entorse não tinha nada a ver com o acidente do carro e que tinha escorregado umas escadas. Foi exatamente o que se passou. Esta é a verdade, mas foi um momento complicado, até porque tinha dito também que iria passar um fim de semana à casa de um amigo, portanto estava a minha família longe de imaginar que eu estava a participar numa prova de automóveis. Quando o Ney começou a correr, ele começou a correr em rallies e então trocou umas impressões comigo, e o primeiro rally que ele foi fazer, ele tinha escolhido para levar como pendura um amigo nosso, um amigo dele e meu, e eu redondamente disse aquele que fazia mal e aconselhei-o a levar um pendura já com experiência, e pronto, e ele ficou muito admirado, porque é que não poderia ir antes com o amigo dele, e eu então aí ajudei um bocadinho, acho eu, no intuito dele ir já com uma pessoa com experiência, porque uma vez que ele não tinha nenhuma,
seria melhor para ele. Pronto, e assim foi o início da carreira do Ney Amorim, foi precisamente com este episódio. O episódio mais pitoresco que eu me lembro da carreira do Ney Amorim passou-se logo ao princípio da carreira dele, num Rally das Camélias em Sintra, em que o Ney Amorim participava com um Ford-Escort, lembro-me de azul escuro, e usava muito tipicamente um penteado, que agora está muito em moda, aqueles penteados afro, cheio de caracóis, era uma particularidade dele. E ele, como era muito combativo e muito aguerrido, ainda estava, no fundo, a dar os primeiros passos no desporto automóvel à séria, normalmente saía de estrada porque exagerava de alguma forma, porque era um piloto muito rápido. E lembro-me no alto da Pena, na ligação para o alto da Rampa da Pena, portanto, entre o Palácio da Pena e a descida para a Rampa da Pena, ele deu uma valente cacetada contra o muro, o carro ficou praticamente desfeito, mas quando se lá chegou a ver o que é que se passava, ele estava pronto para continuar, nem reparava que lhe faltava uma roda no carro, que aquilo já não dava para seguir para lado nenhum, mas para ele continuava mesmo assim. Portanto, é dos episódios mais pitorescos que eu me lembro dele. De resto, toda a sua carreira, depois da partir daí, ele revelou um profissionalismo realmente exemplar e poderemos dizer, aliás, ele já foi distinguido pela Federação há uns anos como um prémio de dedicação e prestígio que a Federação atribui, sobretudo pelas atuações que ele tem tido a nível internacional. O sponsoring tem um papel absolutamente chave na construção da carreira de um piloto. Quando o apoio dos patrocinadores nem sempre responde às ambições de um projeto, a necessidade faz por aguçar o engenho. Foi o que fez Ney Amorim, até que finalmente 2 sponsors de relevo, a Opel e a Galp, tornariam possível a afirmação definitiva e o salto para a internacionalização. Entre 1981 e 1985, eu tive muita dificuldade em arranjar um sponsor de referência. Muitos problemas. Então decidi, e acho que em boa hora o fiz, arranjar um emprego numa empresa da área financeira. Correu muito bem, estive lá 2 ou 3 anos nesse emprego. Fiquei amigo do patrão. O patrão passou a ser o meu principal patrocinador. Ficámos amigos. Saí da empresa, continuei a minha vida. Hoje é um daqueles amigos que continuará para o resto da vida. Foi uma história interessante nessa fase da minha vida porque acho que encontrei a pessoa certa no momento certo. O primeiro grande registro de Ney Amorim acontece em 1984, no circuito de Vila do Conde, com um 3º lugar de sabor a primeiro, já que o seu Ford-Escort Grupo 4 competia com carros bem mais potentes. Mas a primeira vitória, de facto, estaria reservada exatamente para Vila do Conde. Sucedeu em 1986, num troféu Toyota. No ano seguinte, o primeiro campeonato nacional de Ney Amorim com um Ford Cosworth. Em 1988 tive uma das vitórias mais expressivas da minha carreira contra um piloto consagradíssimo na altura, o PQP, que foi no circuito de Vila Real. Lembro-me que 2 voltas antes estava a cerca de 12 segundos de poder alcançar o primeiro lugar e consegui recuperar. A organização teve que recorrer ao sistema de photo-finish para me atribuir a vitória, na medida em que a prova foi disputadíssima. Foi um momento também marcante, porque foi num circuito muito difícil, perigoso na altura e muito mítico entre os portugueses. Depois, em 1989, voltei a ganhar um campeonato em Portugal, o Campeonato Nacional de Grupo A, com um Ford Sierra Cosworth, que me deu um enorme prazer. Foi o primeiro campeonato que eu tive num carro potente. Antes tinha ganho um campeonato, mas num carro menos potente, numa categoria inferior. Portanto, também foi um momento importantíssimo da minha carreira e coincidiu com a minha primeira ida ao Grande Prémio de Macau, a minha primeira, digamos, internacionalização, onde corri com pilotos de nomeada na altura. A partir daí, 90 e 91, estive mais 2 anos em Macau, desta vez com a Mercedes. O Domingos Piedade assumiu esse risco, confiou nas minhas capacidades e convidou-me para lá estar presente, e foi também outro momento importantíssimo da minha carreira, e a partir daí foi quando eu comecei a pensar que me queria internacionalizar mais ano, menos ano, e portanto são momentos inesquecíveis da minha vida desportiva. Eu já tinha ouvido falar do Ney quando, logicamente, porque eu seguia, apesar de estar no estrangeiro, seguia aquilo que acontecia em Portugal. E sabia, portanto, aquilo que o Ney guiava, o miúdo certinho, lá de cima. E depois, como se chamava Ney, e como em casa me chamam também Ney, portanto, aquilo passou logo a ter uma consideração diferente. Mas em 92, nós fomos fazer a corrida
da guia, portanto, o Grande Prémio de Macau, a corrida de turismo, que era a corrida mais importante naquela altura, juntamente com a Fórmula 3. Levámos 4 carros da Mercedes AMG, um para o Bernd Schneider, outro para o Klaus Ludwig, outro para a Alain Lohr e outro para o Ney Amorim. E tínhamos testado bem no ano anterior, tínhamos estado lá com outros pilotos, portanto estávamos convencidos que íamos fazer uma entrada assim em força. Comprámos imensa publicidade estática no circuito, convidámos cerca de 1000 pessoas da região, a Mercedes convidou cerca de 1000 concessionários e clientes e amigos, etc., VIPs ali da região, vieram desde Japão, Coreia, Taiwan, China, etc., para assistir à corrida, e tínhamos cerca de 1000, 1200 convidados no Mandarim. Um terraço grande, etc. Estavam mais do que convencidos. Chegávamos ali, aquilo era uma corridita para levar para casa, e o Ni ia também junto, porque, logicamente, era nosso piloto, além dos 3 pilotos oficiais, ou os pilotos, digamos assim, profissionais, ia também o Ni. Ora, realmente fizemos uns bons treinos, largámos da primeira posição, aliás, da primeira linha com os 2 carros, só que chegámos ao final da reta, Schneider foi em frente, na travagem do Hotel Lisboa, tinha que ficar parado à espera que passasse o pessoal todo. O Ludwig, que estava em segundo, pegou-se com o Emmanuel Pirro, tocaram-se os dois, ficou logo lá o Ludwig, isso ao fim de 3 curvas, não é 3 voltas, 3 curvas. Entretanto, o Schneider veio cá de trás, recuperou, chegou à segunda posição, deu uma grandíssima estalada no muro, ficou lá parado também. A Alain Lohr, que estava na terceira posição, segunda, terceira posição, viu aquilo que tinha acontecido ao Ludwig e aquilo que tinha acontecido ao Bernd Schneider e assim, bem, realmente estes são tão bons e fizeram isto, se calhar isto é para fazer também, não é? Também deu mais uma estalada e ficou lá. Resultado, sobrou o Ni, que foi o melhor de todos, chegámos na 4ª posição e nós tínhamos comprado até também umas páginas de publicidade para o dia seguinte, quer dizer, que estava tudo bem organizado para ganhar a corrida e deveríamos ter ganho a brincar, não é? Porque, só que as corridas, para chegar em primeiro lugar, é primeiro chegar, é preciso primeiro chegar e eles não chegaram, portanto, o Ni chegou em 4º lugar, logo atrás dos BMWs, foi o nosso melhor participante, bem que foi o Ni depois que deu os parabéns, aquelas páginas de publicidade, dizendo: eu, Ney Amorim, dou os parabéns aos nossos concorrentes que chegaram na nossa frente, que eram 1, 2, 3 BMWs, ainda me está aqui atravessados, foi em 1992, de maneira que está a ver. O Ni teve uma grande participação e foi realmente o homem que salvou um bocado a honra do convento em Macau. Abertas as portas da internacionalização, em 1995, Ney Amorim começa a competir pelas cores da Opel, sendo que no ano seguinte passa a correr em Espanha. Depois, sucedem-se variadíssimas competições a nível europeu e mundial, mas já sem a Opel. Sucedem-se também os resultados, agora com um piloto de outra equipa de fábrica, a Chrysler Viper. Resultados que superam claramente as expectativas do próprio Ney Amorim, tendo por cenário o pódio de Le Mans, Daytona, Sebring e Road Atlanta, entre outros circuitos míticos. De 1997 a 2003, o Campeonato do Mundo FIA GT traz manifestamente à evidência todos os atributos de Ney Amorim como piloto de grande talento. Em 2004, a conquista do British GT Championship tem um sabor muito especial, justamente por ser confirmada só na derradeira corrida. A fechar este ciclo notável, sublinhe-se em 2006 o segundo lugar no muito competitivo Campeonato Espanhol e a vitória no Troféu Ibérico de Gran Turismo.
25 anos de carreira, tantas jornadas memoráveis, tantos momentos de consagração e, certamente, também vários circuitos talismã. Em Portugal, definitivamente 2, Vila Real e Vila do Conde, por esta ordem. No estrangeiro há muitos circuitos, e posso enumerar alguns que gostei de conduzir, porque considero circuitos que são difíceis e muito exigentes para pilotos, mesmo profissionais. Poderia referir Le Mans, Spa-Francorchamps, Nürburgring, o antigo, Adelaide na Austrália, Suzuka no Japão, Daytona na Flórida, Laguna Seca na Califórnia, as pistas inglesas, que retirando aquelas onde vão os circuitos de Fórmula 1, que é Donington e Silverstone, são pistas dificílimas, são pistas que nós dizemos na gíria, à moda antiga, complicadas, sobretudo porque o tempo em Inglaterra ainda por cima não ajuda, está sempre a chover, o que torna esses circuitos mais difíceis ainda. Outros episódios, outros momentos pontuam a carreira de Nia Amorim, ilustrando de modo singular as várias expressões do seu talento. O Nia Amorim foi convidado por César Torres para conduzir o safety car na Fórmula 1 em Portugal. Normalmente ele era o piloto do safety car. E eu recordo-me da forma conscienciosa e cuidadosa como o fazia, com a preocupação da responsabilidade enorme que tinha, de não ter nenhum despiste, não ter nenhum problema. E então o Nia Amorim treinava antes do Grande Prémio para ver quanto tempo fazia por volta no safety car para que não fosse apanhado ao fim da primeira volta. Como sabe, o safety car arranca atrás do último Fórmula 1 no momento da partida, dá uma volta completa atrás dos últimos, mas não os consegue acompanhar. E que ele queria ver que diferença tinha, não fosse surgir o primeiro concorrente atrás dele no retrovisor, o que seria complicado. E por várias vezes eu dei essas voltas de treino ao seu lado no Autódromo de Estoril. Foi uma experiência que provavelmente ele nem se lembrará quando me ouvir, mas foi extremamente agradável, porque a sua forma de conduzir, as trajetórias que tomava, eu devo dizer que a primeira curva que ele fez, eu disse assim, Jesus, que vamos fora, que ele não vai conseguir parar, não vai conseguir fazer a curva a esta velocidade. Mas o que é certo é que fazia, porque a trajetória era impecável, nem se sentia sequer insegurança. Fez esses treinos, essas preparações, fê-las e fez muito bem em tê-las feito, porque conduziu sempre o safety car quando era necessário entrar em pista, ou quando tinha que conduzir o professor Watkins na primeira volta, nessa altura no medical car. Ele conseguiu sempre ser um piloto que esteve sempre à altura daquilo que se lhe pedia, que era uma condução segura, muito rápida, porque, como sabe, os fórmulas não podem andar muito devagar, porque não aquecem demasiado, e conseguia manter o ritmo que desejava. Portanto, este é um pequeno detalhe apenas, mas que mostra a sua preocupação em estar sempre à altura dos acontecimentos e fazer as coisas sempre da melhor forma e da forma mais cuidada. Eu ainda fiquei mais admirado pelo estilo de condução dele, até porque nós temos sempre a nossa própria referência. Eu, por acaso, também já dei várias voltas ao autódromo, mas nunca àquela velocidade. Os mecânicos são sempre um ponto de referência. Uma voz autorizada para se obter um retrato mais intimista do piloto, a partir dos bastidores, no ambiente das boxes. Eu só posso sentir uma pessoa privilegiada pelo motivo de ter trabalhado com um piloto da carreira dele, piloto rápido, excelente, consistente. Isto é, um piloto que é rápido e consegue manter essa rapidez ao longo da evolução do circuito. Por outro lado, também era um bom piloto em termos de acerto de carro, que era a minha profissão, nessa altura que trabalhava com ele, porque transmitia perfeitamente todos os sintomas que o carro tinha e conseguia fazer um casamento perfeito entre o piloto, o carro e a pista. Trouxe-me muitas alegrias, teve a hipótese de trabalhar em equipas de ponta a nível mundial e senti-me muito realizado com essas situações. Portanto, só tenho a agradecer e dar um grande abraço ao Ney pela excelente carreira que tem feito até à data, e é um piloto que ainda está em constante evolução, isto é como o vinho do Porto. Conforme os anos vão correndo, cada vez ele está mais apto e mais rápido e mais competitivo. Hoje sou mais frio, mais calculista, acho que começo melhor as coisas de uma forma diferente, com mais maturidade, normal, com a experiência que tenho de corridas. Contudo, tanto hoje como ontem, preciso de sentir a adrenalina. Eu diria que sou um adicto da adrenalina. E quando não a tenho na competição automóvel, procuro noutros sítios, nem que seja numa simples montanha-russa, mas dá-me prazer ter emoções fortes. As boas recordações, as palavras de reconhecimento sublinhadas pelos amigos e admiradores de Nia Amorim surgem sempre assertivas, sem a mínima hesitação.
nasci no Porto, vivíamos na mesma zona, miúdos, estudávamos nos mesmos sítios, mas não éramos amigos. Mas havia uma particularidade no Ni, ele sempre gostou de automóveis e muitas vezes, à sexta-feira à noite, o Ni aparecia ali no Café Velasquez, onde nós todos parávamos, e trazia uns carros, ou do pai ou do avô, e o Ni, já ainda sem carta, gostava de fazer umas brincadeiras, andava ali, então quando estava a chover, e juntávamos todos ali só para ver o Ni Amorim andar de carro. Pronto, os tempos foram evoluindo, tínhamos amigos comuns, e eu conheci o Ni. Conheci as primeiras corridas que o Ni fez, ainda não era o amigo como hoje sou do Ni. E fui acompanhando sempre a carreira dele. Tinha um outro grupo de amigos que gostavam muito de automóveis, portanto eu sou um fã das corridas e do desporto automóvel. Portanto, além de ir ver o Ni, eu via quase tudo e portanto acompanhei muito a carreira de perto, a carreira do Ni no início. A partir, não sei, mas dos nossos 20 e poucos anos, começamos a ser amigos e aí eu comecei a ir com o Ni para as corridas e acompanhei o Ni na sua carreira quase na totalidade. Houve poucas provas que eu não fui com o Ni. Em Portugal acho que assisti a todas, assisti à carreira brilhante que ele teve aqui em Portugal. Acho que em todos os campeonatos que fez teve vitórias, ganhou campeonatos absolutos, ganhou troféus, portanto é, para mim, um dos melhores pilotos nacionais. Acho que foi o primeiro ou dos primeiros pilotos nacionais a ir para o estrangeiro. No estrangeiro fez ótimos resultados em várias e diversas categorias que correu. Teve, face ao mérito que tinha em equipas mais privadas que ele correu e face aos resultados e às boas performances que ele tinha, convites para correr em equipas de fábrica, que fez com êxito, com vitórias em Le Mans, em Daytona, sítios emblemáticos do desporto automóvel, em que o Ni conseguiu vitórias e conseguiu bons resultados. O Ni Amorim foi, para mim, ao longo de toda a sua carreira, um piloto que era o paradigma, e isso veio-se a provar até hoje, nestes 20 e tal anos, da correção do piloto amigo do seu amigo, do piloto impecável em pista com uma extraordinária ética desportiva, que fez com que entre ele e os que o rodeavam, em particular com mim próprio, se estabelecesse uma empatia que me fazia ter muita admiração por ele. Ele era uma pessoa que realmente criava nos outros essa sensação de conforto e de partilha dos mesmos interesses e dos mesmos objetivos. O Ni Amorim foi, ao longo destes 20 e tal anos, uma referência no automobilismo nacional e mais tarde no automobilismo internacional. Como digo, acompanhei relativamente perto a sua carreira enquanto esteve em Portugal, portanto, assisti às suas vitórias nos campeonatos nacionais, quando se consagrou campeão nacional por 3 vezes, foi vice-campeão por 5 vezes e, a nível internacional, tem tido enormes êxitos, tem prestigiado o nome de Portugal além fronteiras e tem tido um êxito bastante considerável no campeonato FIA GT, teve no campeonato FIA GT, tem tido no campeonato espanhol de GT, sobretudo se considerarmos os resultados obtidos nestes últimos tempos, principalmente a sua participação em Le Mans, a sua participação recente nos GTs espanhóis, em que se sagrou vice-campeão também, e vencedor do troféu Ibérico de Velocidade. Mas sempre foi um homem que mostrou, sobretudo, um grande amor pelo desporto automóvel, o que ele ao longo destes anos todos conseguiu manter, e oxalá continua a manter no futuro. Ele foi subindo, diremos que a pulso, conseguiu obter o reconhecimento quer das autoridades esportivas, quer dos patrocinadores, quer de todos que o apoiaram, como uma pessoa, um homem muito correto, um homem bastante honesto, que eu me lembro, nunca o Ni Amorim teve qualquer penalização por uma atitude menos desportiva, não sei se eventualmente poderá ter, não me lembro já de tanto disso, pode ter tido qualquer coisa, às vezes um pequeno incidente numa corrida, mas isso não é nada de importante, mas foi sempre uma pessoa, digamos, que se pautou por um elevado espírito desportivo, embora com enorme competitividade e combatividade, e sempre procurando o melhor.
esteve envolvido em vários lançamentos de novas épocas de campeonatos. Inclusive ele entrou decididamente num campeonato que se realizou nos anos 85, 86, salvo erro, que foi chamado na altura Grupo N, que era uma competição de velocidade com os carros praticamente de série. Ele foi um dos grandes animadores disso. Depois começou a subir na carreira internacional e nos últimos anos praticamente ele não tem feito provas a nível nacional, mas sim a nível internacional. Mas estou convencido que no futuro ele vai voltar a compartilhar parte do que faz no estrangeiro hoje em dia, sempre honrando o nome de Portugal. Julgo que ele que brevemente vai voltar também a correr paralelamente entre nós, porque, digamos, as competições de velocidade irão ganhar outro dinamismo e o Ney Amorim vai estar presente como sempre esteve cada vez que havia novos projetos em Portugal. Para todos quantos têm seguido de perto a sua carreira, a dimensão desportiva e a dimensão humana de Ney Amorim são sempre destacadas com igual relevo. Há aqui uma característica muito gira, que é a diferença entre o Ney Amorim piloto e o Ney Amorim pessoa. O Ney Amorim como piloto é um homem duro, difícil. Ele na pista não é qualquer pessoa que se bate com ele e que o ultrapassa. Como pessoa é um homem de um coração fantástico, é um amigo. Qualquer pessoa que seja amigo dele e que o tenha como amigo, poucos mais amigos precisa, porque sem dúvida nenhuma ele é fantástico, tanto com os amigos como com a família, como homem. É sem dúvida nenhuma uma ótima pessoa. Como piloto sinto-me uma pessoa corajosa, ambiciosa, lutadora, uma pessoa que define objetivos e que tenta alcançar esses objetivos com muita dedicação e muito profissionalismo. Cada vez que corto a meta, revejo um filme onde passa-me na minha cabeça os obstáculos que tive que ultrapassar, os problemas que tive que resolver. Isso depois a seguir vem aquela sensação, quando se vai para a boxe, entre a reta da meta e a boxe, vem aquela sensação que é boa, de missão cumprida. O piloto é eternamente a face visível de um conjunto de pessoas com diferentes atribuições que se harmonizam em torno de um objetivo comum, a vitória. No caso de Ney Amorim, quem são essas pessoas? Obviamente, os patrocinadores. Depois dos patrocinadores vem a equipa, com quem temos que trabalhar arduamente durante todo o fim de semana para podermos chegar a domingo e tentarmos obter o melhor resultado possível. E ao trabalharmos com a equipa temos que trabalhar com as suas estruturas, com o team manager, com os engenheiros, com os mecânicos, com os chefes mecânicos, com os cozinheiros, com os assessores de imprensa, enfim, com todo um conjunto de pessoas. E depois disso eu acho que vem a família e os amigos, onde é importante sentirmos estabilidade desse lado para que tenhamos sucesso na nossa área profissional. A partir da altura em que entrei para a Carglass, no segundo ano, nós começámos em 89, em 91, através de um amigo comum, o Fernando Barroso, que tinha feito um time com o Nick, era o time para o meu grupo Maggioli. A minha relação com o Ney estreitou-se. Começámos estritamente profissional. Carglass, na altura que se chamava Autoglass, era um projeto novo. Apareceu pela primeira vez um time na verdadeira acessão da palavra. Apresentaram-nos um projeto interessante que nos parecia vencedor. Nós éramos uma empresa já na altura com um espírito dinâmico e arrojado e abraçámos esse projeto. A partir daí as relações se estreitaram-se, o Ney ficou mais ambicioso, passou para um plano internacional e nós, como empresa, praticamente fomos crescendo ao mesmo nível. Ficámos cada vez mais fortes, mais sólidos na economia nacional e isso felizmente permitiu-nos continuar a apoiar o Ney e ele foi sempre apresentando bons resultados, bons projetos a nível de retorno. Foi o primeiro piloto que nos apresentou dossiês com tudo o que se passava à volta da sua carreira, com o retorno que tínhamos e tem-se mantido até hoje. Ney Amorim considera a lealdade um valor maior que sempre o norteou ao longo destes 25 anos em competição e para além dela. E olha para amanhã com um confessado desejo. O desejo de ajudar e partilhar onde quer que possa vir a ser útil. Sou uma pessoa que está de bem com a vida. Tenho sido leal. Tenho estado presente, não tanto nos momentos de euforia, mas mais nos momentos difíceis das pessoas a quem estou ligado, sobretudo a família e os amigos.
Considero que tenho projetos e ideias, nomeadamente na área da responsabilidade social. E até quem sabe se o meu futuro um dia não passará por aí. 25 anos depois, é tempo de um voto, um desejo, ao piloto e amigo Ni Amorim, como que abrindo a janela ao futuro. Mas eu até estou meio comovido porque eu já há muitos anos que não o via, não lidava com ele, e aqui há um mês e tal deparei com ele, olha, fiquei realizado. E agora fico muito contente do pouco que contribui para o desejar feliz. Para o futuro, eu suponho que, na minha opinião, o Ni ainda tem capacidades para continuar a fazer corridas e a andar depressa, porque ele não é pessoa para fazer corridas só por fazer, embora goste muito, mas suponho que ele, um dia que acho que não é suficientemente rápido, mudará eventualmente de modalidade ou deixará de correr. E, portanto, eu, para o futuro, espero que ele ainda faça muitas e boas corridas. São os meus votos. Enquanto mantiver esta força e esta vontade de vencer, porque eu tenho a certeza que quando ele não acreditar que está para vencer, ele desiste ou muda, ou muda de, talvez, se calhar, de modalidade, deixa a velocidade e passará para outra coisa, se calhar sempre ligada aos automóveis, que é uma coisa que está dentro dele, mas eu tenho a certeza que ele ainda tem muitos anos pela frente para conseguir mais algumas vitórias e dar-nos mais algumas alegrias como piloto. Antecipado o futuro, acho que os patrocinadores deveriam continuar a apostar na carreira do Ni Amorim, em virtude dele ainda ser um excelente piloto, e continuar em fase de evolução e aperfeiçoamento. O Ni Amorim está a comemorar 25 anos de carreira, o que significa que são 17 anos de ligação com a Carglass. Se não é uma vida desportiva, para a Carglass é praticamente a sua vida, já que temos 19 anos de empresa. O que era um relacionamento profissional evoluiu para um relacionamento profissional e uma amizade. Os desejos para o futuro são simples e sinceros. Ni Amorim é o melhor possível na sua carreira, a nível profissional. Nós vamos continuar, de certeza, a apoiá-lo enquanto nos apresentar os projetos válidos e profissionais como até aqui o fez. No campo pessoal, ele sabe que pode contar com o meu apoio e a minha amizade como até aqui. Para as pessoas que estão a ouvir esta mensagem, é o testemunho que quero deixar perante toda a gente. Neste momento em que comemoramos realmente os 25 anos da carreira de Ni Amorim, eu não posso deixar de não fazer um voto para o futuro. Voto esse que se consubstancia fundamentalmente no desejo sincero de o ver um dia ser galardoado com um dos mais altos títulos a nível mundial. Eu não sei se Ni Amorim enverdará no futuro por uma carreira de um dos campeonatos FIA que existe, mas estou convencido que o fará. Todo o seu percurso indica que será esse o caminho normal e justo que irá seguir. E o meu maior voto é que ele um dia nos honre Portugal e mereça o ser reconhecido mundialmente, vencendo um dos campeonatos FIA que existe na sua categoria. Como não é jogador de futebol, acho que ainda deves fazer mais alguma coisa para além dos 25 anos. Portanto, vê se aproveitas, usas tudo aquilo que aprendeste cá fora, cá dentro, aquilo que aprendeste no estrangeiro, as corridas diversíssimas que fizeste, desde os karts, aos rallies, aos protótipos, aos carros de turismo, às corridas de longa duração, em Espanha, na Inglaterra, na Alemanha, Le Mans, etc, etc. E tenta compilar isso tudo para poderes passar para aqueles que começam agora e que estão convencidos que já sabem tudo. Não sabem. Eles só sabem tudo quando tiverem o apoio e o carinho e a direção e a mesma formação de pilotos como tu, que depois de 25 anos de carreira não vão, logicamente, fechar a loja, mas sim fechar só para o almoço e voltam da parte da tarde, tá bom? Nesta comemoração dos 25 anos de carreira do Ni Amorim, da qual há outros pilotos também que internacionalmente se salientaram, e referia como quase companheiros de época no exterior do Manel Legião e do Pedro Conceiro, não há dúvida que temos que dizer que o Ni Amorim foi aquele que, digamos, em termos de resultados, e estou a seguir ao Pedro Lamy, foi aquele que internacionalmente melhores resultados obteve.
Estou certo que ele ainda durante mais alguns anos vai continuar a praticar o desporto que tanto gosta e certamente no futuro ele virá a ser ou um excelente chefe de equipe ou dono de uma equipe, porque ele sabe realmente tudo, é uma pessoa que se preocupa com os pormenores todos técnicos e da organização. Portanto, poderá ser a vir um excelente chefe de equipa, ou diretor de uma equipa, ou até proprietário de uma equipa que leve outros pilotos para o exterior ou mesmo a nível nacional. E espero também que ele, dentro de alguns anos, com tudo aquilo que aprendeu, possa vir a ser um elemento de grande importância no seio da entidade federativa, porque com a capacidade que ele tem e com a dedicação que tem no desporto automóvel, será muito bem-vindo nesta casa. Acho que Deus e a vida têm sido generosos comigo. Oh.